Atos capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, tendo passado por aquelas regiões e lhes dado muitas exortações, veio à Grécia, e ali permaneceu por 3 meses. E quando os judeus lhe fizeram ciladas, estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. E acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Secundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, esperavam por nós em Troade, e nós navegamos em Filipos, depois dos dias dos pães ázimos, e fomos ter com eles em Troade depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do 3º andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo, até o romper do dia. Então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. E nós, indo na frente até o navio, navegamos até Assos, onde pretendíamos receber Paulo, porque assim ele ordenara, querendo ele mesmo ir a pé. E quando nos encontrou em Assos, nós o tomamos e chegamos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no dia seguinte chegamos a Samos, e tendo permanecido em Trogílio, no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso, para ele não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto, eu vos declaro que neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou por seu próprio sangue. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após eles. Durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia com lágrimas.
E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. De homem nenhum cobicei a prata, o ouro ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que essas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado todas as coisas que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isto, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito por toda a palavra que ele dissera, que eles nunca mais veriam a sua face. Acompanharam-no até o navio. Capítulo 21. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós, e no dia seguinte até Rhodes, e dali para Pátara. E encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E avistando a Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. E tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo pelo Espírito para que ele não subisse para Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade, e tendo-nos ajoelhado na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles retornaram para casa novamente. E quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida, e saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens, que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: isto diz o Espírito Santo: o homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouvimos estas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamo-lhes que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: a vontade do Senhor seja feita. E depois destes dias, arrumamos nossas bagagens e subimos para Jerusalém. E foram também conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason de Chipre, discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte, Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. E tendo-os saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: vês, irmão, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, que eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dizemos. Nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles.
Torna estes contigo e purifica-te com eles e paga seus gastos, para que se raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas de que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente, guardando a lei. Mas, quanto aos que creram dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observam tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos e do sangue, do estrangulamento e da fornicação. Então Paulo, tomando os homens no dia seguinte, se purificou com eles e entrava no templo para informar do cumprimento dos dias da purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo, a lei e este lugar. Além disso, trouxe os gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio, supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas, e eles, tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e imediatamente fecharam-se as portas. E enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte, que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual, imediatamente tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Então, aproximando-se, o tribuno o tomou e o mandou atar com 2 correntes. E lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E entre a multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. E quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Mas, chegando às escadas, aconteceu dele ser carregado pelos soldados devido à violência da multidão, porque a multidão do povo seguia gritando fora com ele. E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno: Eu posso falar contigo? E ele disse: Tu consegues falar grego? Não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: Eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe deram permissão, Saulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo e, feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi a minha defesa que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, silenciaram-se ainda mais e disse: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando a prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destas cartas para os irmãos, fui para Damasco, para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém, para serem punidos. E aconteceu que, enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma grande luz ao meu redor, e eu caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse:
O que farei, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te é ordenado fazer. E como eu não enxergava por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem religioso, conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam, vindo até mim e estando em pé, disse-me: Irmão Saulo, receba a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais te escolheu para que tu conheças a sua verdade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens de que tens visto e ouvido. E agora, por que detens? Levanta-te e sejas batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que eu, retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase. E vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te para longe aos gentios. E lhe deram ouvidos até esta palavra, e então levantaram suas vozes, dizendo: Tira da terra tal sujeito, porque não convém que ele viva. E gritando e arrojando de si suas vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno ordenou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogassem com açoites, para ele saber por que causa assim gritavam com ele. E quando estavam atando as correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: É-vos lícito açoitar um homem que é romano, sem ter sido condenado? E o centurião, ouvindo isto, foi ao tribuno e lhe avisou, dizendo: Toma cuidado com o que tu vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, tu és romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Com uma grande soma eu obtive esta liberdade. E Paulo disse: Mas eu sou livre de nascimento. E imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo, e também o tribuno ficou amedrontado, quando soube que ele era romano, visto que o tinham prendido. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das suas correntes e ordenou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o assentou diante deles.